Boa tarde, pessoal. Quem for entrando, a gente vai começar agora e ao longo a gente vai explicando um pouquinho mais do presidente e do Homer, tá bom? Então, presidente, acho que para começar, acho que muita gente aqui, como eu, ainda não te conhece muito. Então, você pode começar explicando o Conselho Federal? Veja, eu costumo brincar com as pessoas, Lívia, dizendo o seguinte, que apesar de eu ter só 27 anos, eu estou corretor de imóveis desde 1972, entendeu? Então é uma longa carreira, né? E eu comecei, na verdade, impulsionado por um irmão meu, que começou na carreira e depois de uns 2 anos como corretor de imóveis, ele me chamou para trabalharmos em conjunto. E eu gostei da atividade e acabei me firmando como corretor de imóveis. E dali para frente aconteceu tudo o que aconteceu, né? Eu me firmei também como líder de classe, porque fui convidado para participar da diretoria. Depois fui presidente imobiliário aqui no Paraná, fui presidente do Conselho Regional de Corretores e hoje estou lá na presidência do Conselho Federal. Então foi uma longa carreira, na verdade. Desenvolvemos durante 23 anos, por meio da imobiliária que tínhamos, chamado Teodoro Imóveis, né, que leva o nosso nome, e éramos 3 irmãos sócios, e depois resolvemos cada um cuidar da sua própria vida e desfizemos a sociedade. Mas, enfim, foi por aí que eu entrei na profissão. Legal, muito legal. Gente, para quem está entrando aí, esse é o João Teodoro, presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóvel, e ele estava explicando um pouquinho da vida dele, aí, como ele chegou até onde ele está. Aí, para começar, também vou explicar um pouquinho do Homer para quem está chegando. A gente é uma rede de parcerias exclusiva para corretores de imóvel, 100% gratuita. A gente conecta o corretor que tem o imóvel ao corretor que tem o cliente. E aí eles podem fazer parceria juntos. E aí, nesse tempo, o Homer é Brasil inteiro. Nesse tempo que eu fui visitando aí o Brasil, levando o Homer para os corretores, eu percebi que muito corretor tem medo de fazer parceria ainda. Devido a um mercado que nem sempre é ético, né, João Teodoro, infelizmente. E aí a gente recebeu a gente pediu para os corretores mandarem as perguntas para a gente, para você poder responder, e o Renato fez uma pergunta, o Renato de São Paulo, fez uma pergunta que eu achei pertinente com esse assunto, que ele falou assim: como que eu posso me proteger fazendo parcerias imobiliárias? Olha, há 2 formas de você se proteger. Primeiro, se você fizer uma parceria por meio de um dispositivo como o Homer ou como uma rede de negócios, né, que tem algumas também estabelecidas hoje no Brasil, geralmente esses próprios instrumentos de tecnologia já têm algum instrumento que, quando a pessoa ingressa na rede, ela automaticamente adere às condições daquela rede. E, com isso, obviamente, ela também se compromete a estabelecer princípios de parceria que garantam a divisão de honorários e etc. e tal. Então, quando se faz por meio de uma rede ou de um aplicativo propriamente dito, como é o caso do Homer, eu acredito que não tem nenhum problema. Se a parceria for individualizada, longe da tecnologia, né, mais diretamente entre 2 ou mais profissionais, é fundamental que haja uma contratação prévia, porque se você não tiver uma contratação prévia formalizada, o risco de você ter problema na hora de fazer a partição dos honorários é muito grande. Então, isso já aconteceu muitas e muitas vezes e, lamentavelmente, como você mesmo disse, por mais que a gente tenha trabalhado durante esses anos todos para aperfeiçoar os nossos profissionais, para fazer com que o comportamento ético realmente a coisa que mais prevaleça dentro da profissão, ainda por meio de aplicativos, né, ou por meio de contratação prévia. Entendeu? Perfeito. Isso Você tem formação em direito, né, João Teodoro? Me corrija se eu estou errado. Isso é um advogado aí falando, né, de Sim, contrato, eu tenho formação em de ter direito. segurança. Legal. Então, aí falando, até aproveitando, fazendo um adendo, no Homer, quem faz parceria por dentro do Homer, a gente fez um programa de comissão garantida, exatamente para os corretores tentarem não ficar tão inseguros. Então, se eu faço parceria, por exemplo, com o João Teodoro por dentro do aplicativo, eu recebo a comissão da gente, não repasso a parte do João Teodoro, o Homer paga a parte do João Teodoro para ele poder ficar tranquilo e
pensar só em negociação, enquanto depois o Homer vai atrás juridicamente dessa comissão que antecipou para o João Teodoro. Então, é bastante seguro aí nessa questão. Que teve alguns problemas nas visitas. E por ele não ter um contrato de exclusividade, o proprietário não sabia quem era o corretor que causou esses problemas. Ele não tinha quem culpar. O costume dos corretores de imóveis, todos, é trabalhar com exclusividade, entendeu? Eu, por exemplo, tive a minha imobiliária durante 23 anos, hoje eu trabalho individualmente, mas tive durante 23 anos a minha imobiliária e nunca, nenhum dia sequer da existência da minha imobiliária, eu trabalhei sem exclusividade com qualquer imóvel, porque a exclusividade garante não apenas o corretor o recebimento dos honorários, mas garante também ao comprador as condições negociais e garante principalmente ao proprietário vendedor a segurança necessária para que ele possa mostrar o seu imóvel sem nenhum risco. Você imagine que hoje, se você está mostrando o imóvel e você mora nesse imóvel, e você deixa que qualquer pessoa adentre esse imóvel, você está correndo o risco de ter um sequestro na tua família, de ter um estuprador entrando na tua casa, um bandido, um ladrão. Isso é muito grave. Então, a gente tem defendido com unhas e dentes a tese da exclusividade. Não como forma de coagir o cliente, mas como forma de garantir a segurança do cliente, tanto do vendedor quanto do comprador, como do próprio corretor na hora de receber seus honorários. Porque o proprietário ele não leva isso em consideração muitas vezes. Ele acha que se ele disponibilizar o imóvel dele para 10 imobiliárias, 12 imobiliárias, ele vai vender muito rápido. Na verdade, é o contrário, né? Ele vai fazer com que haja uma espécie de leilão negativo do imóvel dele, entendeu? E vai acabar desvalorizando o seu imóvel. Então, a exclusividade é fundamental. E para o trabalho em parceria, é absolutamente indispensável você ter exclusividade. Então, por exemplo, se você vai anunciar um imóvel por meio do Home ou de qualquer outro aplicativo que exista por aí, com toda certeza você terá de ter o imóvel opcionado com exclusividade para você, porque caso contrário vai dar uma baita confusão lá na frente, porque alguém pode vender o imóvel e aí outra pessoa ir cobrar o comissionamento do vendedor, entendeu? Então é muito complicado. Por isso nós defendemos sempre a tese de que se deve trabalhar sempre com exclusividade. Aqui no Paraná nós nunca abdicamos da ideia da exclusividade, apesar de que na justiça existe um conceito de que a exclusividade, a exigência da exclusividade, ela tolhe o direito de escolha, o que é uma bobagem, né? Na verdade, foi uma defesa mal feita na Justiça e fez com que se sedimentasse esse entendimento no Judiciário e até no Ministério Público. Mas não há tolimento nenhum da livre escolha, porque o proprietário ele pode escolher o corretor que ele quiser. E se ele trabalha por meio de um aplicativo, melhor ainda, porque ele tem uma infinidade de corretores trabalhando com ele, desde que ele tenha entregue para um deles que será o responsável pela segurança, pela apresentação dos clientes e etc. e tal. Então, eu acho que a exclusividade é um instrumento absolutamente indispensável para um trabalho de qualidade dos corretores de imóveis. Perfeito, João Teodoro, perfeito. Eu acho que pode até ser um argumento da exclusividade para o proprietário, inclusive a parceria, né? O corretor chegar para o proprietário e falar, olha, eu posso ser o seu corretor de confiança, ao invés de você abrir as portas para vários corretores querendo vender mais rápido, eu sou seu corretor de confiança e eu vou fazer parceria com todos esses corretores, ao invés de você ter que se responsabilizar por esses corretores, eu sou seu corretor de confiança e eu vou fazer parceria para a gente fazer muita visita e tudo. Então, a exclusividade aliada à parceria, eu acho que é bem interessante para o trabalho do corretor, né? Funciona maravilhosamente bem. Eu acho que todos têm que pugnar por essa ideia, porque ela realmente é boa. Legal. João Teodoro, a gente está aqui numa live no Instagram, falando aí para um monte de corretor. Fica bem claro que você está bem antenado, a sua gestão está bem antenado na inovação. Como que você acha que essa nova gestão pode ajudar o trabalho do corretor com tecnologia e inovação? Quais são as iniciativas do sistema Cresce Cofesse para esses próximos anos aí nesse sentido? Olha, Lívia, você acabou de falar que eu sou formado em Direito. Realmente sou. Mas eu também sou da área de ciências exatas, entendeu? Eu sou formado em ciências físicas e matemáticas. E sempre fui muito aliado da tecnologia, tanto que
eu iniciei a minha vida profissional trabalhando com tecnologia, no tempo que a gente não tinha nem computador ainda aqui no Brasil, né? A gente tinha o que a gente chamava de máquina de escrever metida besta, porque ela imprimia alguma coisa automaticamente, a gente chamava de computador. Mas eu já trabalhava com tecnologia nessa época e mais ou menos há 25 anos nós iniciamos um trabalho de indução ao trabalho tecnológico no sistema Cofes Cresce. Nós tentamos criar o primeiro sistema de divulgação via internet aqui no Brasil por meio do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Só que, lamentavelmente, havia muito pouca gente no Brasil, né, entre os corretores e imobiliárias, que estavam conectados naquela época à internet. Para você ter uma ideia, em 1995, quando nós fizemos essa tentativa, nós tínhamos apenas 14% dos corretores que tinham um e-mail. Imagina só. Aí Caramba. nós criamos um projeto chamado PRONIT, que significa Programa Nacional de Inserção Tecnológica, e passamos a oferecer palestras, cursos, congressos em todo o Brasil e explicar para o pessoal corretor de imóveis as vantagens de aderirem à internet, de aderirem à tecnologia. E nós desativamos esse programa faz aproximadamente 5 anos, com um sucesso absoluto, porque hoje não tem um único corretor, nem uma imobiliária hoje no Brasil que não esteja conectado à tecnologia, não apenas à internet, mas aos vários instrumentos de divulgação, né, que a tecnologia oferece, como, por exemplo, o Instagram, né, e outros mais. Então, o COFES tem se preocupado, sim, com essa questão da tecnologia, e nesse momento, por exemplo, além de trabalhar a ideia de criar algum tipo de aplicativo que possa vir ajudar, como o Homer, por exemplo, né, que agora a gente está trabalhando mais ou menos em conjunto, mas também nós estamos, como primeiro sistema de controle profissional no Brasil, a implantar a identidade digital, por exemplo, entendeu? Que legal. Nós estamos fazendo isso, se Deus quiser, para o ano que vem nós já teremos a identidade digital acoplada a um cadastro, né, que o cidadão, obviamente, para obter a identidade, ele vai ter a obrigação de atualizar o seu cadastro, todos vão querer, com toda certeza. E, enfim, o COFES tem feito todo o esforço para que as pessoas se insiram realmente na tecnologia, porque não há como fugir disso. Nós temos que aderir. A tecnologia não vai acabar com o corretor de imóveis, como alguns têm pregado por aí, mas ela vai acabar com o mau corretor de imóveis, aquele que não se preocupa em se atualizar, em aderir às novidades que a tecnologia nos oferece, isso com toda certeza. Então é preciso que os corretores estejam muito antenados e na medida do possível, se atualizando com todas as novidades que aparecem. É isso que nós fazemos. Perfeito, perfeito, presidente. Agora, um pouquinho sobre o mercado, a sua visão de mercado. Parece que esse ano o mercado começa a mostrar um pouco de inflexão. Os juros começaram a baixar, os estoques sendo absorvidos, o crédito voltando. Eu acho que já está impactando bastante a vida de alguns corretores que estão bastante otimistas. Para quem está aqui ouvindo a gente, corretor, e ainda não sentiu na prática esses bons resultados, o que você deixaria de dica na prática para eles? O que você aconselha? Olha, um comentário econômico antes, tá? Na verdade, Perfeito. essa questão da baixa dos juros não é uma tendência só do Brasil, é uma tendência mundial. Se você for verificar hoje, os juros, por exemplo, do Fed, do norte-americano, deve estar na ordem de 2,25%. Se você for para a Europa, está aí na casa de 1%, a maioria dos países. Se você for para o Japão, os juros estão negativos, menos 0,1%. E assim por diante. Então, há uma tendência mundial em fazer com que os juros caiam justamente para incentivar as pessoas a consumirem e não botar dinheiro em poupança ou em qualquer outra coisa, porque o giro do dinheiro é que faz a economia andar para frente, né? Aqui no Brasil não é diferente. O Brasil está passando por dificuldades hoje porque a nossa economia está andando meio de lado. Ela está meio estagnada já há muito tempo, desde que tivemos aquele problema no governo Dilma, né, que a economia começou a retroagir, nós não conseguimos mais uma inflexão altamente positiva na economia. Mas agora tudo está indicando que as coisas estão mudando e mudando rapidamente.
Por exemplo, essa semana nós tivemos aí a aprovação na Câmara, em segundo turno, da reforma da Previdência. Com certeza será aprovado rapidamente no Senado Federal, porque o processo é bem mais rápido, é bem mais fácil no Senado Federal, e aí, na sequência virá a reforma tributária, depois reforma política, alguma coisa mais de reforma trabalhista, enfim. E há muitas coisas acontecendo no mercado para impulsionar a nossa economia. É que a gente não para verificar, porque são coisas pequenas, mas coisas pequenas que são fundamentais, somadas para a impulsão da economia brasileira, entendeu? Isso está acontecendo nesse novo governo e a gente acredita, sim, que nós teremos um impulso bastante significativo no nosso PIB neste ano de 2019 e muito mais ainda para o ano de 2020, com todas essas reformas que estão por vir e mais as coisas que o governo está fazendo nos bastidores para melhorar a nossa economia. Por exemplo, essa desburocratização, que é essa medida provisória 881, que está girando lá no Congresso Nacional, né, para facilitar a vida das empresas de pequeno e médio porte. Isso é muito importante, muito significativo e, obviamente, a economia indo bem, o mercado imobiliário também vai bem, com toda certeza. Eu acho que as coisas estão caminhando e nós devemos ter confiança, porque já passamos por crises muito piores do que essa que nós passamos agora. E a gente superou todas elas, a profissão continuou de pé, os corretores continuaram de pé. E não é por causa de uma crisezinha que nós vamos desanimar, não. Aliás, na verdade, as crises são até boas, porque elas acabam aperfeiçoando os nossos processos, né? A gente tem que trabalhar mais, tem que raciocinar mais, tem que estudar mais, e aí, para superá-las, né? E ao fazer isso, você, obviamente, se aperfeiçoa como profissional e na hora em que a crise passar, você vai estar muito mais preparado para ganhar muito dinheiro. Então, eu acredito que daqui para frente nós só temos a comemorar. Tudo vai dar certo, se Deus quiser. Perfeito, perfeito. Eu acho que é exatamente isso, essa questão que você falou de qualificação, do pessoal estar aproveitando que o mercado, naquele momento, dele não está ainda muito movimentado, aproveitar para ir em evento, se qualificar, estudar, aproveitar para entender qual a tecnologia que pode ajudar. Eu acho que ajuda aí os corretores que ainda não estão com uma quantidade de visita grande, mas que isso tá mudando, né? É o momento de tomar conta de dentro de si, né? Para poder melhorar para fora. E no momento de crise também... Pode falar, pode falar. Você sabe que essa questão de participar de eventos é muito interessante. Eu comecei a minha vida representativa da classe em 1983 e eu cheguei a sair, por exemplo, de Curitiba e viajar até Autônia, que é uma cidade do interior do estado do Paraná, que fica exatamente a 700 quilômetros de Curitiba. Pegar um dia inteiro de chuva para fazer uma reunião com corretores de imóveis, chegar lá, ter a decepção de encontrar 4 pessoas para participar de uma reunião, entendeu? Então, hoje, nós temos o prazer de dizer que todo o movimento que nós fizemos ao longo desses anos todos promoveu uma conscientização muito forte nos corretores de imóveis. Hoje, nós fazemos congressos com 4, 5 mil pessoas, entendeu? E você tem percebido nos eventos de que tem participado com o aplicativo que quase sempre os auditórios estão cheios, né? As pessoas estão conscientizadas de que precisam realmente andar paralelamente ao desenvolvimento. Não adianta. Quem fica em casa vendo televisão, com certeza não vai acompanhar a evolução dos tempos e vai acabar sendo excluído do processo. Então, o corretor tem que ter essa consciência. Hoje nós precisamos acompanhar a evolução diariamente, a cada minuto, a cada instante do que está acontecendo no mercado. E não é só com relação ao mercado imobiliário. Nós temos que saber um pouco de economia, nós temos que saber um pouco de religião, nós temos que saber um pouco de esporte. Enfim, todos os assuntos são assuntos para um bom vendedor, para um bom interlocutor, entendeu? Porque você encontra pessoas que gostam de conversar sobre tudo, pessoas altamente inteligentes, pessoas altamente intelectualizadas, e você tem de demonstrar para essas pessoas que você está à altura delas, senão elas vão te ignorar, né? Então, o corretor tem de estar preparado para isso, né? Inclusive, o aprendizado de línguas também é muito importante, né? Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Eu tenho dito para as pessoas que, pelo menos, o inglês e o espanhol, o corretor que se preza tem que procurar aprender. Se não tiver uma comunicação absolutamente perfeita, mas uma comunicação que dê para ele conversar com as pessoas, pelo menos o básico. O corretor tem de se preocupar com isso. Então, não tem mais o que dizer a respeito, senão dizer que aqueles que não se preocuparem com isso
vão acabar sendo excluídos do mercado, não porque alguém queira excluí-los, mas porque o mercado exige que essas pessoas estejam antenadas dessa forma, entendeu? Verdade, perfeito. Agora que a gente está falando de qualificação, que é importante o corretor se qualificar, presidente, me conta uma coisa sobre você. O presidente também trabalha na própria qualificação? Se você fala da minha pessoa, eu não peguei bem da minha pessoa, é isso? Isso, da Bom, sua pessoa. Você também se eu sempre, qualifica? claro, eu sempre fui muito preocupado com isso. Eu, por exemplo, tenho o curso de Direito, que você mesmo acabou de dizer, eu tenho o curso de Ciências Físicas e Matemáticas, eu tenho o curso de Gestão Imobiliária, e mesmo quando eu comecei a minha carreira de corretor de imóveis, naquele tempo não precisava ainda de curso, bastava você se inscrever no conselho. Mas, mesmo inscrito no conselho, eu fiz o curso de técnico de ações imobiliárias e depois também fiz o curso de gestão em negócios imobiliários. Né? Fiz pós em diversos assuntos que eu fiz para me aperfeiçoar e poder ser um líder de qualidade para a minha categoria profissional. Né? E estou Perfeito. participando sempre que posso de cada evento onde apareça alguma oportunidade de aprender alguma coisa. Você sabe que a gente aprende todos os dias, a cada instante, a gente aprende alguma coisa. Né? Agora, por exemplo, nós temos acho que vocês deverão estar lá também, nós estaremos participando do Digitalx lá em São Paulo, no final do mês, dia 28 e 29, se a memória não me falha. O É isso Confesso, aí. inclusive, tem lá um stand, eu estarei lá coordenando um debate, né, sobre o uso da tecnologia no mercado imobiliário, e a gente está sempre se preocupando em buscar novos conhecimentos diariamente. Isso não é só para os corretores que estão agregados ao sistema, mas para mim também, entendeu? Eu tenho buscado isso, sim, com toda certeza, tá? Perfeito. A gente vai estar lá junto. Para quem não sabe, é um evento em São Paulo, super de tecnologia. Quem tá antenado com o mercado imobiliário e tecnologia é uma oportunidade única. A gente conseguiu 20% de desconto lá no evento, então vocês podem entrar aí no Instagram do Homer. Quem quiser participar, a gente tem um código lá de 20% de desconto, tá bom? Que bom. Presidente, para finalizar, qual uma mensagem que você deixaria para os profissionais da categoria no Brasil e para aqueles que pretendem se tornar corretores de imóvel? Olha, eu faço um comparativo sempre que me perguntam isso com os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje deve ter mais ou menos 315, 320 milhões de habitantes. Mas só a NAR, que é a National Association of Realtors, que você conhece, ela tem hoje aproximadamente 1.200.000 profissionais. Aqui no Brasil, nós temos cerca de 400 mil profissionais inscritos no sistema Confesse Cresce. Somos a segunda maior organização do mundo, a primeira, obviamente, os Estados Unidos. E nós temos 210 milhões, ou seja, aproximadamente um terço, 206 milhões, né, de habitantes. Aproximadamente um terço, aliás, 2/3 da população dos Estados Unidos. Então, se você for fazer a proporção de corretores por habitante nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e quando eu falo da ANAR, estou falando de um segmento de associatividade dos Estados Unidos, porque existem muitos corretores ainda lá que não são filiados à ANAR. A gente não tem contato com eles, mas existem muitos. Deve ter, talvez, algo próximo de 1.600.000, 1.700.000 corretores de imóveis no Brasil, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos, desses 400 que estão inscritos no Conselho, no sistema Confesse Cresce, a gente acredita que cerca de 280 a 290 são realmente corretores de imóveis, ou seja, vivem da profissão. Os outros são aqueles que são inscritos, mas não vivem da profissão. Há muitos médicos, muitos engenheiros, muitos advogados que se inscrevem para, eventualmente, aparecendo a oportunidade de fazer um negócio imobiliário, entende? 210 milhões a nossa proporção. Vale crescer como a gente para muitos corretores. E teremos negócio para todo mundo, com toda certeza. Então, a nossa mensagem é de otimismo. Desanimar, a única de ter na cabeça é que a atualização perante o cidadão sair de um curso de técnico em transações imobiliárias
ou de um curso de gestão disso, e botar o diploma debaixo do braço e sentar numa poltrona e assistir televisão. Ele tem que saber que as coisas modificam diariamente. O diploma que você recebe hoje, seja universitário, seja de nível pós, serve apenas para te introduzir no mercado, porque a tua participação no mercado vai ser feita por você mesmo, através da obtenção de novos conhecimentos, através da participação. Inclusive, eu tenho dito para os corretores o seguinte: a participação em eventos como esse, o Digital, como esse que você esteve conosco participando lá em Sergipe recentemente, ela é fundamental não apenas pela questão do aprendizado, mas pelo network. O cidadão que não se preocupa com isso, ele acaba ficando fora do mercado, pelo próprio. Então, se nós nos preocuparmos com isso, com toda certeza para ninguém, e não tem tecnologia que vá desbancar. A tecnologia, ela é nossa aliada, ela facilitar a vida do corretor de imóveis, para facilitar a vida, porque, não sei se você se lembra, eu que sou mais lembro, apesar dos meus 27 anos, tá? Em que mostrar um imóvel basicamente um dia inteiro. Hoje, você, através de um aplicativo, ou como Homer, como tantos outros, que mostra uma infinidade, com todos os detalhes para o cidadão, e ele tem dois ou três que realmente atenda às suas necessidades, e aí sim ele se desloca pessoalmente para ver esse imóvel. No passado, você tinha que ver 20, 30, 40 chegar aquele que ia para atender às tuas necessidades, aos teus sonhos, né? Então, hoje facilitou muito. A tecnologia é nossa aliada e a gente tem que ter isso na cabeça, basta que a gente acompanhe. Eu acredito que o mercado é muito bom. Eu quero deixar aqui a minha mensagem de parabenização aos corretores pelo dia 27 de agosto, né, que se aproxima, que estaremos completando 57 anos de fundação profissional legal, né? Desde que foi promulgada a Lei 4.116, a primeira lei regulamentadora da nossa profissão. E uma novidade, né? Nós estamos esse ano, se Deus quiser, lançando um livro que conta toda a história dos corretores de imóveis, desde os tempos primórdios, onde não tínhamos ainda os conselhos, apenas as associações, depois os sindicatos e tudo mais. E, se Deus quiser, quero lançar ainda neste mês de agosto, para disponibilizar para os corretores de imóveis de todo o Brasil, para saber um pouco da sua profissão, da sua história, né? E poderem se orgulhar da profissão de corretor de imóveis. Tá bom? Um grande abraço a todos os meus colegas e a você também. Parabéns aí por essa oportunidade que a gente tem de conversar, né? E levar essa mensagem a todos os corretores de imóveis do Brasil. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada, presidente. Parabéns para todos os corretores que estão aí. Obrigada pela oportunidade de ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, presidente. E um colibri me contou que semana que vem tem um aniversário importante, dia 13/8. Leonino, que nem eu. É aniversário do presidente, gente. Que bom. Então, não sei se você tem problema e a gente dá parabéns antecipado, mas parabéns também para você, presidente. Tudo de bom. Que você consiga continuar liderando aí a classe dos corretores para um futuro brilhante. Obrigada por tudo. E é isso, gente. A gente termina aqui a nossa live com o presidente. Ele foi o estreante aí, muito importante. Uma honra ter aqui para a abertura de todas as lives que a gente vai começar a ter no Homer com outras pessoas muito renomadas no mercado. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada, presidente. Boa tarde para todo mundo. Só me diga o dia do aniversário da Leonina. 3 de agosto, foi sábado 3 passado. de agosto. Ok. Parabéns, viu? Obrigada. Deus abençoe muito. Grande abraço, obrigado pela oportunidade também, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada.